Cumprimentamos a todos com a paz do nosso amado Salvador Jesus Cristo. Meus queridos, amados irmãos que estão nos ouvindo, mais uma vez estamos aqui para orar, para nos meditarmos na palavra de Deus esta noite. E vamos louvar a Deus com 2 louvores. Os irmãos que têm a sua harpa podem pegar aí, se os irmãos quiserem cantar junto, irmão. 364 e 371. Que nós vamos estar louvando. Pai querido de justiça, nós te louvamos por tudo que o Senhor fez, está fazendo e fará por nós, porque o Senhor é aquele que era e há de vir, o Todo-Poderoso. Estamos aqui, ó Pai, mais uma vez na Tua presença, louvamos a Ti pelo dia, pela alegria, pela saúde, pelo alimento, pelo ar que respiramos, por todas essas maravilhas que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Louvamos a Ti por tudo, Pai, e nos dê a graça, Senhor. Nos ajude neste momento, que o Teu Espírito glorioso, santo, venha nos inspirar nos louvores, na palavra, porque é Ele que inspirou os escritores dos louvores da Bíblia, e Ele que inspirou e nos inspira para compreender aquilo que Ele inspirou para eles escrever, que nós possamos compreender. Pai, venha estar conosco, Pai, Filho e Espírito de vida, assim peço em nome de Jesus. Amém. Oh, que paz eu sinto no Senhor Jesus, paz eterna que me faz andar na luz. Está em mim na prova e na dor, minha paz é o Senhor. Oh, que paz recebo pela cruz, paz eterna no Senhor. Sei viver sempre em Jesus e vencer por seu amor. Oh, que paz que luz sem o pecador. Quando venha de Jesus, ó, que paz eu tenho no meu coração, paz eterna que me dá consolação. É a paz que goza todo o fiel de Jesus, o Emanuel. Ó, que paz recebo pela cruz, paz eterna no Senhor. Sei viver sempre em Jesus e viver por seu amor. Ó, que paz que luz tem o pecador. Quando venha de Jesus, ó, que paz celeste me dá o Senhor, paz eterna que me enche de amor. Essa é Cristo, a vitória de Israel, que possui quem for fiel. Ó, que paz recebo pela cruz, paz eterna no Senhor. Sei viver sempre em Jesus e vencer por seu amor. Ó, que paz que luz tem o pecador. Quando venha de Jesus, ó, amados, caminhemos com Jesus, só pensando nele e na sua cruz. Ele é a paz que alegra o coração, pois nos dá o seu perdão. Ó, que paz recebo pela cruz, paz eterna no Senhor.
Amém. Só pode ter paz no momento desse, né, irmãos? Ó, que paz recebo pela cruz. Quer dizer, para ter paz no momento desse que o mundo passa, só tendo Jesus, né? Então quem tem Jesus tem paz, porque ele disse assim: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. O mundo não tem paz, mas quem tem Jesus vive no mundo com Jesus e tem paz. Vamos ainda para mais um louvor. É o 371. Nós estamos esperando o grande dia do Senhor. Então, breve vem o grande dia em que lutas findarão, todos os males e agonia desse mundo cessarão. Breve vem o grande dia em que lutas findarão, todos os males, agonia deste mundo cessarão. Cessará no céu o pranto, pois não haverá mais dor. E ouvir será o canto dos remidos do Senhor. Oh, que gozo estar com Cristo, escutando a sua voz. Eu almejo hoje isto, e segui-lo sempre após. Cessará no céu o pranto, pois não haverá mais dor. E ouvir será o canto dos remidos do Senhor. Se Jesus fizer meu guia, o caminho hei de trilhar. Quem assim em Deus confia, lá no céu há de chegar. Cessará no céu o pranto, pois não haverá mais dor. E ouvir será o canto dos remidos do Senhor. Olha só, irmãos, cante mais o coro mais uma vez, olha bem. Cessará no céu o pranto, pois não haverá mais dor. E ouvir será o canto dos remidos do Senhor. Amém? Dá até vontade de cantar mais, não dá, irmãos? Tem um desejo até de louvar mais o Senhor. Que a Bíblia diz: quem está triste, ora, né? Então, quem está contente, canta louvores. Tem alguém doente? Chama os presbíteros da igreja e ore sobre eles, ungindo com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. Se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Vamos para a leitura desta noite, que está no livro de Hebreus, no capítulo 7. Capítulo 7. Livro de Hebreus, capítulo 7. Verso 26, 27 e 28. Estaremos lendo esta palavra maravilhosa de Deus. Diz assim:
porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus, que não necessitasse olha bem, que não necessitasse como o sumo sacerdote de oferecer cada dia sacrifício, primeiramente por seus próprios pecados e depois pelos do povo, porque isso fez ele uma vez oferecendo-se a si mesmo, porque a lei constituiu sumos sacerdotes, homens fracos, mas a palavra do juramento que veio depois da lei constituiu ao Filho, olha bem, ao Filho perfeito para sempre. Então, os sacerdotes do passado, tinha o sacerdote que tinha os seus turnos de oferecer sacrifício e o sumo sacerdote que de ano em ano oferecia. Mas antes deles oferecer sacrifício pelo povo, tinha que oferecer por ele, porque era homem fraco e pecador. E aí veio Jesus para encerrar isso. E então ele próprio ofereceu a si próprio por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, né? Então aí está essa leitura para a nossa meditação. Os irmãos vão ver que dentro dessa leitura, eu li ontem parte do dia e hoje meditando uma palavra dentro desse assunto. E eu quero nesse momento que todos olhem comigo, peçam a Deus que nos dê inspiração. Grande Pai, soberano Filho, Espírito inspirador, me ajuda, que nós oramos, meditamos na palavra e quero dentro desse assunto que o Teu Espírito traga um conteúdo desta palavra para a nossa meditação, para o nosso crescimento espiritual. Nós assim louvamos a Ti e pedimos a Tua ajuda, Pai, Jesus Cristo, pelo Teu Espírito Santo. E amém. Começando a meditar, porque nos convinha tal sumo sacerdote. Olha bem, porque nos convinha tal sumo sacerdote. Olha as condições dele: santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores, e feito mais sublime do que os céus. Se o céu é sublime, ele é mais sublime do que os céus. Qualquer um de nós, que o céu é sublime, maravilhoso, glorioso, para entrar lá precisa dele, que é mais sublime do que o céu. Isso é extraordinário demais. O que é ser sublime? É uma santidade além do imaginado. A cabeça do homem não consegue imaginar o tanto que ele é sublime, grande e maravilhoso. Mas uma palavra que me chamou a atenção e que eu disse: Espírito Santo, me ajuda a compreender e tirar um conteúdo dessa palavra que está dentro desse mesmo versículo que diz assim, ó, separado dos pecadores. Interessante, separado dos pecadores. Ele veio para buscar essa avó que se havia perdido, ele veio por causa dos pecadores. Como que eu vou compreender isso aqui? Separado dos pecadores. Aí eu disse: Espírito Santo, me ajuda. Ele disse: vai para o Salmo 1. Nós fomos lá para o Salmo 1 e nós encontramos aqui no Salmo 1 uma palavra dentro do assunto: separado dos pecadores. Vamos entender esse separado? Aí diz assim, Salmo 1: a felicidade dos justos e o castigo dos ímpios. Diz aqui: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, olha bem, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Olha que interessante. Bem-aventurado o varão, o homem, a mulher, o moço, a moça, o ser humano, que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores.
nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então eu passei a compreender, aqui tem o ímpio, o pecador e os escarnecedores. Os ímpios, quem são os ímpios? Salmo 9, verso 17 diz: os ímpios serão lançados no inferno e todas as nações que se esquecem de Deus. Então eu compreendi aqui que os ímpios dão maus conselhos. Então é feliz aquele que foge do conselho dos ímpios e nem se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Eu disse: Espírito Santo, me mostra mais. Isaías 55. Olha só, Isaías 55, verso 8 e 9. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Compreendeu? Olha só, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Quer dizer, o caminho do homem é totalmente extraviado, não é o caminho dele. E aí mais ainda o verso 9, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Então o caminho dele é mais alto. Então a Bíblia falando aqui, separado dos pecadores, nós vamos compreender esta palavra que é muito profunda para nós. Então, olha aqui, caminho dos pecadores é o caminho que não é o dele. Ele não se assenta na roda dos escarnecedores. Então, quem são os escarnecedores? Olha, o ímpio que anda no mau caminho são os escarnecedores. O que é um escarnecedor? Aqueles que zombam de Deus, aqueles que zombam de Jesus, aquele que fala aí, que nós temos ouvido muitas pessoas falar muitas besteiras aí sobre Jesus. Então, meus queridos, o Espírito Santo me conduziu a uma palavra de sequência no assunto. 2 Pedro, capítulo 3. Nós encontramos aqui uma palavra do versículo 3. 2 Pedro 3, 3. Diz assim: sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores. Olha bem, andando segundo as suas próprias concupiscências. Lá diz: não habita, não assenta na roda de escarnecedores. Olha, Pedro, sabendo primeiro isto, que nos últimos dias, nós estamos vivendo os últimos dias da igreja na terra, irmãos. Nós estamos vivendo os últimos dias. Virão escarnecedores, zombadores, que zombam de Deus, que zombam dos verdadeiros cristãos, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus já desde a antiguidade existiu os céus e a terra, que foi tirada da água e no meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo de então coberto com as águas do dilúvio. Já foi destruído com água. Mas os céus e a terra, que agora, olha aí, existem. Quando fala céus, não se refere ao céu onde Deus está. Paulo foi arrebatado até o terceiro céu.
Então ele está além do céu dos céus. Quando fala céus, mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra se reserva como tesouro e se guarda para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Nós lemos lá no Salmo: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Então aqui ele está dando uma explicação para nós. Olha, muito interessante isso. Recapitulando o verso 7, mas os céus e a terra que agora existem, pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guarda para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Eu então, meditando aqui nessa palavra, nos levou para o Salmo, mostrando ali que ele era separado dos ímpios, separado dos pecadores, no sentido de não andar no caminho deles. Então o pecador tem que sair do caminho dele para Jesus, que é o caminho da vida. Mas olhando, irmãos, foi interessante, vocês vão compreender, é bem profunda essa mensagem. Olhando para os ímpios, Salmo 9, verso 17, eu já repeti, vou repetir novamente, diz assim: os ímpios serão lançados no inferno e todas as nações que se esquecem de Deus. Quem são os ímpios? Vamos meditar um pouco na palavra do Senhor? 2 Timóteo capítulo 3. Vamos meditar. A palavra do Senhor, ela é tremenda, né? Nós queremos meditar com vocês. 2 Timóteo capítulo 3. Extrema corrupção nos últimos tempos. Vocês perceberam que eu estou pegando os versículos dentro do assunto. Estamos no fim. Olha bem. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Nós estamos vivendo os últimos dias, os últimos tempos. Sobrevirão tempos trabalhosos. Olha o mundo, a situação que está. E aí continua. Extrema corrupção nos últimos tempos. Nós vamos meditar um pouquinho, queridos, entendendo aqui realmente quais são as qualidades de um ímpio. Porque se a pessoa ouvir o conselho de um ímpio e andar no caminho dos pecadores e assentar na roda dos escarnecedores, está condenado. Então, vamos ver aqui nesse capítulo 3 de 2 Timóteo, as qualidades de um ímpio. Há poucos dias eu já falei nesse capítulo, mas essa noite eu estou meditando, porque eu meditei ontem e hoje nesses versículos, e vocês vão compreender, vai ter coisa muito interessante aqui para frente, tá? Olha bem, aí diz assim, quem são os ímpios? Olha, porque haverá homens amantes de si mesmo, olha aqui, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, olha só, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas nega a eficácia dela.
deste afasta-te. E continua, porque deste número, olha aí, deste número, você viu todas essas qualidades do ímpio? Porque deste número são os que introduzem pelas casas e levam cativa mulheres nécias, carregadas de pecados, levadas de várias concupiscências, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. E como Janes e Jambre resistiram a Moisés, assim também este resiste à verdade, sendo homens corruptos, de entendimento e réprobos quanto à fé. Essas são as qualidades dos ímpios, daqueles que zombam de Deus, daquele que persegue os cristãos, entendeu? Eu não quero nem dizer aqui evangelho, porque hoje sumiu um pouco a palavra cristão, evangélico. E tem uns evangélicos por aí que não tem nada de evangelho nele, porque a Bíblia diz assim, o Paulo diz, não me envergonhe com o evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Mas tem alguns por aí que pregam o evangelho, estão com a Bíblia na mão e pregam mentira. Estão com a verdade na mão e pregam engano. Estão entendendo? Então nós estamos numa meditação nesta noite, meditando na palavra, e eu sei que alguém não vai gostar. Alguém não vai aceitar. Pode alguém até não querer nem ouvir mais, você não quer nem ouvir mais esse homem. Problema seu. Um dia você vai ver que vai faltar de você ter ouvido isso. Então, nós temos um hino muito lindo de um cantor lá de Goiânia. Eu vou fazer um comentário bem ligeiro, tenho certeza que alguém não vai gostar, mas não sou dono da minha vida, companheiro. Quando Deus manda, eu não posso me calar. Deus mandou pregar, eu não posso calar. Onde alguém diz, pastor, você tem coragem de pregar isso? Irmãos, tem pessoas que têm coragem para mentir e tem coragem para falar a verdade. João Batista, cortaram a cabeça dele porque falou a verdade, mas ele, no dia de juízo, quem mandou cortar a cabeça vai ser condenado. Então estou pregando Bíblia, e aqui está as qualidades dos homens, dos ímpios, dos pecadores, daqueles que zombam de Deus. E por isso que Jesus, lá na leitura que eu li, o primeiro versículo, separado dos pecadores, que ele não se assentava com os pecadores, mas os pecadores se assentavam com ele para ouvir ele. Então, vamos seguir mais um pouco. Aí o versículo 9, que eu ainda não li, 2 Pedro 3, 9, diz assim, toda essa qualidade desses homens que nós lemos aqui, diz assim, ó, não irão, porém, avante, ponto. Ó, eles não vão muito longe, tá? Não vai muito longe. Ó, não irão, porém, avante, porque a todos será manifesto o seu desvario, como também o foi daqueles. Janes que resistiu a Moisés, não aceitou a verdade. Está falando aqui, é como Janes e Jambres. Foi dois feiticeiros, que Moisés transformou água em sangue, ele fez virar sangue também. Transformou a rã, fez também, mas depois Deus mandou uma tonelada de prata na cabeça deles, e disse, vão parar com isso, porque isso é o dedo de Deus. Então desde lá existia os que não gostavam de Deus, aqueles que zombavam de Deus, e existe até hoje. Mas nós estamos falando, são as qualidades deles. Agora, se prepare para aquilo que está vindo. Vamos para Isaías capítulo 10. Isaías capítulo 10. Olha só. Ele era separado, Jesus, separado dos pecadores, dos caminhos dos pecadores, da roda dos escarnecedores, né? E ele nunca se assentou na roda dos escarnecedores, dos zombadores de Deus. Isaías capítulo 10. Olha só. Ai dos que decretam leis injustas, e dos escrivães
que escrevem perversidade, para prejudicarem os pobres em juízo e para arrebatarem o direito dos aflitos do meu povo e para despojarem as viúvas e para roubarem os órfãos. Mas que farei vós? Mas que farei vós outros? Olha bem, mas que farei vós outros no dia da visitação e da assolação que há de vir de longe? A quem recorrereis para obter socorro? E onde deixareis a vossa glória? Verso 4. Sem que cada um se abata entre os presos e caia entre os mortos? Com tudo isso, a sua ira não se apartou, mas ainda está estendida a sua mão. Nós vamos seguir para frente. Mas aqui, quando no verso 3, que diz assim: queridos, olha bem, ai dos que decretam leis injustas e dos escrivães que escrevem perversidade. Aonde se cria leis? Aonde se forma leis? Você já imaginou que leis que um ímpio pode criar? Aqueles que nós lemos lá em Timóteo: avarento, presunçoso, soberbo, blasfemo, desobediente a pais e mães, ingrato, profano, sem amor para com os bons. Essas qualidades. Aonde estão os homens que criam leis? Eu não vou generalizar. Mas aqui, quando no versículo 3, Deus está perguntando. Ele está dizendo assim: mas que fareis vós outros no dia da visitação e da assolação que há de vir de longe? Sabe qual a pergunta dele? Para quem ele está perguntando? Olha aqui. E Deus está perguntando aos políticos e aos líderes religiosos: onde deixará a sua vanglória? Não é todos os políticos. Não vou generalizar. Tem político honesto, lutando pelo Brasil, lutando pela nossa vida, mas tem uns safados que se reúnem, às vezes até nas madrugadas, para criar leis, para prejudicar a vida dos cristãos, daqueles que amam a Deus. Entenderam? Alguém diz: você é louco. Não, é verdade. É Deus perguntando para os políticos e para os líderes religiosos, porque nem todos os líderes religiosos servem a Deus. Existe um bando de religiosos, políticos e religiosos, que lidera a comunidade e prega mentira. Tem vários líderes religiosos que estão felizes de ver a nossa igreja com a porta fechada. Eles estão felizes porque eles detestam nós. Vocês podem fechar a porta da igreja, mas não fecha a nossa boca de falar com Deus. Me cacharabachou. Vocês podem fechar a porta, porque tem uns políticos que estão fazendo uma politicagem, estão se reunindo, querendo deixar as igrejas fechadas até 31 de dezembro. Só que Deus apanha o sábio na sua sabedoria. Não existe nada encoberto que Deus não veja. E eu sei que muitos pastores vão falar o que eu estou falando, até mais, que tem homens muito mais sábios do que eu. Mas se eu tenho pouco conhecimento de descobrir essa verdade na palavra, quanto mais os sábios, segundo Deus, que tem mais. Então, ele está perguntando para os políticos, para aqueles que enganam o povo, para aqueles que são, como nós lemos ali, que tem aparência de piedade, mas nega a eficácia dela. Quando começa a campanha, parece aquela carinha linda, que vai e oferece até o céu. Mas depois que sobe lá, o primeiro dia que ele chega lá, ele já entra pensando: deixa eu fazer aqui, porque daqui 4 anos eu quero me reeleger. Ele não está a fim de ajudar o povo.
Eles querem encher os bolsos dele. Infelizmente, o nosso país está nessa situação. Porque os ímpios, como está lá no Salmo 1, bem-aventurados os varões que não andam segundo o conselho do ímpio. Quais são os conselhos dos ímpios? Nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, mas antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Amém, queridos? Vocês estão entendendo? Às vezes alguém diz, pastor, hoje estou falando Bíblia. Então vai aqui, ó. Mas que fareis vós outros no dia da visitação? O que esses políticos, essas autoridades vão fazer? Como eu disse, tem homem sério na política, independente de religião, independente da igreja que você é. Tem lá deputados estaduais, deputados federais, senadores, ministros. Tem homem sério que ama o pobre, ama o necessitado. Mas tem alguém que é egoísta, amante de si mesmo, presunçoso, soberbo, desobediente. Entendeu? Então, que fica a pergunta para você que está criando leis, quer fechar a porta da igreja. Está um comentário por aí, fechar até 31. Eles estão aproveitando dessa peste que vem matando, fazendo politicagem em cima dessa doença. Aproveitando disso, vão deixar a porta deles fechada, aí eles vão esquecer de lá. Você pode dizer, nós não esquecemos de lá, e muito menos de Deus, e muito menos Deus esquece de nós. Poucos dias a porta vai estar aberta, e muitos que estão ouvindo essas palavras vão entrar por aquelas portas, porque os dias estão no fim. Jesus está voltando. Jesus está voltando. Quero ir mais. Aí no Isaías 10 e o 44 diz assim: sem que cada um se abata entre os presos e caia entre os mortos. Com tudo isso, a sua ira não se apartou, mas ainda está estendida a sua mão. Vocês querem ver o que tem preparado para os ímpios? Você quer ver o que tem preparado para os homens que criam leis para roubar o povo, para perseguir os cristãos, para perseguir aqueles que pregam a verdade? O verdadeiro cristão, irmãos, meu amigo, minha amiga que está me ouvindo, o verdadeiro cristão, ele não é simplesmente um evangélico. O evangélico todo mundo hoje é, eu sou evangélico, né? O verdadeiro cristão é aquele que não dá trabalho para a polícia, é aquele que não vive brigando, é aquele que não vive na bebedeira, nas drogas, nas brigas, matando, roubando, furtando, sequestrando, estuprando crianças. Estão entendendo? O verdadeiro cristão não faz isso. E todas essas pessoas que não fazem isso são os mais perseguidos no mundo. Sabe por quê? Satanás não gosta dos cristãos. O diabo não gosta da igreja que serve a Deus. E todos aqueles que não gostam do cristão é aquele que está do lado do diabo, que não gosta dos crentes. A obra dele é matar, roubar e destruir. Mas Jesus disse: eu vim para que tenha vida e tenha com abundância. Deu para entender? Então a palavra do Senhor diz que a mão dele ainda está estendida. Eu quero ler algo para vocês que está em Deuteronômio capítulo 32. Capítulo 32 de Deuteronômio. E o verso 39. Olha o que tem preparado para essas pessoas, para os legisladores que criam leis para prejudicar as igrejas do Senhor, para prejudicar vidas. Olha bem, para ajudar a cúpula deles. Ai deles, olha o que Deus tem para eles. Deuteronômio 32, 39. Deus diz assim, ó: vede agora que eu sou, e mais nenhum Deus comigo. Quem está acompanhando, lendo aí, esse é um Deus minúsculo, um D minúsculo, nenhum Deus comigo. Aí ele diz assim, ó: eu mato, eu faço viver, eu firo e eu saro.
e ninguém há que escape da minha mão. Compreendeu? Aí alguém vai dizer assim, mas que Deus é esse que mata? É. Ele não quer matar ninguém. Ele não quer que ninguém se perca. Deus diz que ele não tem prazer na morte do ímpio. Olha só, mas na morte do justo ele tem. Por que ele tem prazer na morte do justo? Porque o justo tomba aqui, está com ele no paraíso, e o ímpio tomba aqui, está no inferno com o diabo. Então ele não tem prazer na morte do ímpio. Mas se eles não se converterem, o fim dele é a morte. Aí o verso 40 diz assim, ó. Lá no finzinho falou que a mão dele está estendida. Você viu o verso 40? Porque levantarei a minha mão aos céus e direi, eu vivo para sempre. Deus terei que achudenébias. Ele disse, eu fui morto, mas estou vivo para todo sempre. Ele é o Cordeiro de Deus. João disse em São João 1,29, disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mas ele virá, ele veio como cordeiro para salvar, mas virá como leão da tribo de Judá, para dar o troco a esse povo, a esses ímpios, a esses pecadores que não respeitam a Deus, não respeitam Jesus, faz piada com Deus, piada com Jesus, chama Jesus de gay, persegue a igreja, né? Eu estou pregando Bíblia. Estou pregando Bíblia, está aqui, ó. Vede agora que eu sou, e mais nenhum Deus comigo. Eu mato e eu faço viver. Eu firo e eu saro, e ninguém há que escape da minha mão. Aí o verso 40, porque levantarei a minha mão aos céus e direi, eu vivo para sempre. Escute mais. Se eu afiar a minha espada reluzente e travar do juízo a minha mão, farei tornar a vingança sobre os meus adversários e recompensarei os meus aborrecedores. Os ímpios, os aborrecedores de Deus, está aqui a receita para eles. E aí uma parte aqui do versículo 42, embriagarei as minhas setas de sangue e a minha espada comerá carne. Diz, mas que Deus é esse? É amor? Sim, Deus é amor, mas o amor e a justiça, ele não é mais justo do que amoroso e nem mais amoroso do que justo. O homem vai receber da mão dele de acordo com o que eles fazem. Não é ele que vai julgar alguém porque ele gosta mais desse do que daquele. Não, Senhor. Cada um dará conta a Deus do que diz e faz. E a Bíblia diz que Deus não deixa escarnecer. E muitos estão zombando de Deus, mas a realidade é essa, queridos. Deu para entender? Vocês marcaram para ler? Eu preguei Bíblia. Eu falei Bíblia. Mostrei as qualidades dos ímpios, daqueles pecadores, que Jesus, quando disse separado dos pecadores, mas só que é mais sublime do que os céus é sublime. Então, meus queridos, olha que maravilha é essa, só para nós, eu estou quase já terminando, mas eu quero ainda, com vocês, temos uma palavra muito gostosa ainda, para o término da mensagem, para o seu coração ficar alegre, tá? Mas nós vemos aqui, quando nós lemos, que disse assim, ó, porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublimes do que os céus. Sublime. É difícil de expressar. O céu é um lugar sublime, mas ele é mais sublime do que os céus. Então tinha razão de ele ser separado dos pecadores, do caminho dos pecadores, da roda dos escarnecedores, todas aquelas rodinhas que fazem para fazer traição com o povo de Deus, ele está vendo. Mas eu quero terminar a mensagem desta noite, meditando com vocês, o que está em 2 Pedro,
sobrou uma parte de 2 Pedro para nós terminar a mensagem. Eu quero recapitular com vocês o capítulo 3 de 2 Pedro, que é voltando praticamente quase o começo da mensagem, para nós concluir a mensagem com começo, meio e fim. Olha aqui o que diz, a vinda do Senhor, diz aí, diz o verso 3, sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, zombadores de Deus, né? Andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo onde está a promessa da sua vinda, porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus já desde a antiguidade existiu os céus e a terra, que foi tirado da água e no meio da água subsiste, pelas quais coisas pereceu o mundo de então coberto com as águas do dilúvio. Mas os céus e a terra que agora existe, pela mesma palavra se reserva como tesouro e se guarda para o fogo até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Que vocês já viram quem são os ímpios. Deu para entender? Mas agora vamos para o versículo 10, irmãos. Vamos para o versículo 10 do mesmo capítulo. Estou resumindo os versículos. Pegando do verso 10, diz assim: se tudo isso está para acontecer, olha só. Então está no verso 10 dizendo assim: mas o dia do Senhor virá, como o ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Olha aí, havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoa vos convencer em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão, e os elementos ardendo se fundirão. Olha aí. E como eu disse, não é o céu onde está Deus, é aí onde você vê onde estão as estrelas. E a gente olha, o céu está estrelado, o céu está nublado, os aviões passam lá, os satélites estão lá. Mas acima desse céu tem o céu do céu, aonde está o trono da majestade, aonde o Pai está sentado e o Filho à mão direita. A qualquer momento desse ele disse: filho, busca a minha igreja, busca a minha igreja. Tá, irmão? Esse dia está chegando. Todos os acontecimentos estão mostrando isso. Então, olha bem, havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoa vos convencer em santo trato e piedade. E o verso 12 diz: aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão, e os elementos ardendo se fundirão. Meu Deus, que será de nós? Está respondendo aqui, ó. Alguém disse: que será de nós naquele dia? Quem tem Jesus está no verso 13, ó. Diz assim: mas nós, mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos um novo céu e nova terra, em que habita a justiça. Aleluia. Traga para o singular, diga assim: mas eu. Quem tem Jesus pode dizer isso. Aqui ele disse no plural: mas nós. Mas trazendo para mim, individual: mas eu, segundo a sua promessa, aguardo novo céu e nova terra, em que habita a justiça. E se você quiser ver essa terra e novo céu onde habita a justiça, a Bíblia mostra tudo. Apocalipse 21, de 1 a 27. Você pode ler depois Apocalipse capítulo 21, do verso 1 ao 27. Ali está mostrando aonde a igreja vai estar. Novo céu e nova terra, aonde habita a justiça. Todos que estão me ouvindo, leia comigo, com voz bem alta. Todos que estão me ouvindo, que estão com a sua Bíblia, leia o versículo 13. Vamos ler bem compassado. Diz assim: 2, 3. Mas nós, segundo a sua promessa,
aguardamos novo céu e nova terra, em que habita a justiça. Aleluia! Nós vivemos num mundo de injustiça, aonde o bom paga, entendeu? Paga pelo ruim, sofre pelo ruim. Muitas pessoas hoje estão sofrendo por mentira de pessoas malignas que inventaram mentira. Mas diante dele, lá no trono branco, tudo vai ser esclarecido. Mas nós estamos tranquilos. Os salvos por Jesus estão tranquilos. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos um novo céu e nova terra, em que habita a justiça. Aí diz assim: pelo que, amados, aguardando estas coisas, procurar, olha bem, pelo que, amados, aguardando estas coisas, procurai que dele sejais achado imaculado. Na leitura diz que ele é santo, imaculado, entendeu? Eu estou falando um versículo, uma frase, uma palavra que está na leitura oficial. Pelo que, amados, aguardando estas coisas, procurai que dele quem? De Jesus, sejais achados. Que ele olhe para mim, para você e veja em nós, ache em nós o quê? Imaculados, e irrepreensíveis e em paz, e tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso irmão, o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dado, falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indotos, inconstante torce, igualmente as outras escrituras, para a sua própria perdição. Olha só, quando ele falou indoto, Pedro não era doutor, ele não era formado, Paulo era formado, Pedro não, só que ele pelo Espírito Santo, olha só a palavra, entendeu? E agora é interessante que a Bíblia diz, na palavra dele, quando fala isso, eu fico pensando numa coisa, nós encontramos em Timóteo, eu creio que é 1 Timóteo, deixa-me ver, que me veio ao coração uma palavra e eu quero achar. Olha que coisa. Primeira Timóteo capítulo 4, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espírito enganador e doutrinas de demônio, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. E ainda ela continua mais, mas eu quero encerrar. Ainda fala, amontoarão para si doutores, entendeu? Está cheio de doutores. Eu não sou contra, eu sempre digo, estudem. Estudem, eu quero que estudem, que a igreja tudo fosse doutor estudado. Só que existe um tipo de doutor que não se forma nas escolas seculares. São doutores que aprendem com o Espírito Santo, que está lá em Efésios capítulo 4. Ele deu um para pastor, para profeta, para doutores, procurando com isso o aperfeiçoamento da igreja. Esses pastores e esses doutores que estão em Efésios capítulo 4, não é pastores formados simplesmente, como hoje está muito fácil. Hoje tem pessoa que sai, vai num lugar e volta com a carteirinha, credencial de pastor, e não é pastor nem da casa dele que ensinar a igreja, entendeu? Mas aqui, nós encontramos aqui, a palavra do Senhor, ela é fiel. Ele fala claramente dos pastores. Olha aqui, ele mesmo deu um para apóstolo, Efésios capítulo 4. Diz assim, olha, ele mesmo deu uns para apóstolos, e outro para profetas, e outro para evangelistas, e outro para pastores e doutores, tá? Querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo.
até que cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito à medida da estatura completa de Cristo. Então, tem muitos pastores que foi levantado por Deus, mas hoje está muito fácil. Está cheio de pastor aí que já casou 2, 3 vezes adúltero, e é pastor. Está entendendo? Eu gostava de olhar para a cara dele quando ele fosse dar um estudo para casais, como que ele ia fazer. Mas não tem nada com a mensagem, pastor. Tem sim. Estou falando de homens corruptos, de líderes religiosos, que estão sentados numa tribuna e mais pedem dinheiro para o povo do que prega a palavra. Tá, queridos? Então, não estou fugindo da palavra, não. Eu estou dentro da Bíblia. Então, está a pergunta lá em Isaías. Deus perguntou para os políticos e para os líderes religiosos, que são líderes, são religiosos, mas não conhecem Cristo. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novo céu e nova terra, onde habita a justiça. Que Deus abençoe. Eu estou com tanta sede e não vi nem a água aqui. Entendeu, queridos? Quem acompanhou a leitura e os versículos, viu que eu não falei nenhuma besteira aqui. Falei verdade, falei Bíblia. E quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. Amém, queridos? Nós vamos cantar um louvor. Vamos cantar um hino. 401. E depois nós estaremos fazendo um apelo. Se tiver alguém que queira aceitar Jesus, nós vamos convidar você para aceitar Jesus, para morar no céu, tá? Se alguém quiser ir para o céu, tem que aceitar Jesus como Salvador. Todo mundo cantando, hein? Tudo nos mostra que Cristo já volta, breve Jesus voltará. Já deste mundo o mar se revolta, breve Jesus voltará. Breve virá, breve Jesus voltará. Cristão, acorda, sua vida é certa, breve Jesus voltará. Para recebê-lo está bem alerta, breve Jesus voltará. Breve virá, breve Jesus voltará. Crente proclama para os pecadores, breve Jesus voltará. Não haverá mais tristeza nem dores, breve Jesus voltará. Breve virá, breve Jesus voltará. Consola o coração que ele clama, breve Jesus voltará. Para suas bodas o bom rei nos chama, breve Jesus voltará. Breve virá, breve Jesus voltará. Eu, neste momento, quero fazer um convite. Se porventura tem alguém que ouviu esta palavra, entendeu esta palavra que é de Deus, e de quem Deus agrada e de quem Deus não se agrada. Se tu quiser fazer
alguém afastado do caminho do Senhor, quer reconciliar com Jesus novamente, voltar para o seu lugar de onde saiu, reconcilia com Jesus agora. Ele está voltando para buscar os seus. Reconcilia com Ele, volta para Jesus nesse instante. E se tem alguém me ouvindo que nunca levantou a mão assim, ó, aceitando Jesus como Salvador, você ouviu essas palavras, tudo que nós pregamos vai acontecer. Se tiver alguém, levanta a mão assim comigo. Eu sei que tem pessoas de muito longe que ouviu essas palavras. Se tem alguém, levanta a mão. Eu vou orar por você. Deus tem misericórdia. Eu não estou vendo, Senhor, mas pode, longe daqui, em algum lugar desse país, alguém aceitando o Senhor como Salvador, para um dia morar no céu, na cidade sublime, salvo com Jesus que é mais sublime do que o céu, e que Ele possa escrever seu nome no livro da vida, e que você possa entrar na cidade pelas portas. Se tem alguém que aceitou, que Deus te abençoe, que seu nome seja escrito no livro da vida, que você possa estar preparado ao passar esses dias, que a igreja abrir as portas, que nós voltar, vai para a igreja. Se for daqui da cidade, vá para a igreja. Se for de outra cidade, procura uma igreja onde prega a verdade e vai servir a Deus para morar no céu. Que Deus abençoe a todos, no nome do Senhor. Eu vou passar uma oportunidade para o secretário da igreja, Igor, que ele vai estar falando alguma coisa a respeito da Santa Ceia. Paz do Senhor a todos. Venho aqui com os irmãos para trazer um informativo relativo a como será ministrada a nossa Santa Ceia. O comunicado se refere aos nossos irmãos em comunhão, né? Da igreja aqui do Ministério de Madureira, Conchal. A maneira que será ministrada a Santa Ceia esse mês, primeiramente nós pedimos aos irmãos que sejam compreensivos, colaborativos. É um momento atípico, né? Nunca passamos por isso, então às vezes pode não sair tudo 100% perfeito e tal, então a gente conta com a colaboração da igreja, amém? A decisão aqui da maneira que vai ser ministrada foi em conjunto com o pastor presidente e parte do ministério, que prevaleceu a preservação da vida, ou seja, a saúde. Não foi ponderado outro critério a não ser a saúde nesse momento, amém? Então, como que vai ficar a ceia no nosso domingo, segundo domingo do mês, como de costume, no dia 12/4, será ministrada de forma online pelo canal da rede social Facebook, como vem sendo os cultos, né, em virtude aí da pandemia, e será ministrado pelo pastor a palavra às 9 da manhã, onde terá o término às 9h30, 9 horas e 30 minutos, onde será feita uma oração para que todos possam participar do cálice e do pão, após o término dessa oração. Como será a distribuição desse corpo, desse cálice e desse pão, irmãos? Será através de um kit que a igreja adquiriu para com os membros. Eu vou estar mostrando aqui rapidinho como vai ser. Dá uma olhada se tá. Não sei se os irmãos podem estar observando. Será o cálice e o pãozinho será distribuído. Eu vou falar abaixo de que forma será. Então será dessa forma que a gente vai participar no corpo de Cristo nesse mês na Santa Ceia, amém?
A distribuição será feita pela secretaria da igreja sede. Né? O kit ele é individual para cada membro ativo e em comunhão na igreja e será distribuído nos seguintes horários. Primeiramente, aos membros e diáconos e diaconisas serão na data de sexta-feira, 10/4, nos horários de 9 da manhã às 11 da manhã, depois às 1 da tarde às 17 horas, segundo horário, depois no sábado 11/4, às 9 da manhã até às 11, depois na segunda parte das 13 às 15 horas. Isso são para os membros e diáconos e diaconisas. Para os obreiros de púlpito, presbítero, evangelista e pastores, será sábado 11/4, das 15 horas às 17 horas. Então, nessas datas mencionadas, para o irmão comparecer na igreja para retirar o seu kit, juntamente com a secretaria. Isso vai estar informativo também em redes sociais, em grupos do WhatsApp também, para que os irmãos possam estar acompanhando mais de perto, irmãos. A gente pede para que cada família elenca um membro ativo para que ele possa ir buscar esse kit. Ou seja, não é para toda a igreja, para todos os membros da igreja comparecer na secretaria, senão vai causar aglomeração, tumulto e vai ficar complicado de administrar isso. Então a gente pede para que cada família elenque aí um responsável e vá até a igreja na secretaria e retire o kit com base na quantidade de pessoas que vai tomar ceia pertencente ao Ministério de Madureira Conchal. Amém? Então, ou seja, se a família tem 2, 3 pessoas, não precisa comparecer as 2, 3 pessoas. Compareça, elege uma e compareça lá na igreja. Ok? Com relação à entrega da ceia aos enfermos, também pedimos para aqueles familiares que têm o irmão que todo mês é entregue a ceia, pedimos que, se possível, retire junto com o seu kit, se possível. Se não for possível, vai ficar para a lista que os diáconos vão entregar no domingo às 8 horas da manhã. Ou seja, o diácono vai pegar essa lista que já é de conhecimento da igreja. Mensalmente tem aqueles irmãos que são acamados, que está sempre entregando. Então é com base nessa lista que a gente vai fazer a entrega no domingo às 8 da manhã. E esses irmãos enfermos participará conosco, com todos os membros, às 9h30, juntamente. Então o diácono não irá fazer a oração de costume, não entrará dentro da residência como é feito normalmente. Ele apenas vai deixar o kit para o irmão enfermo, ok? Se porventura, nesses últimos 30 dias, surgiu mais algum irmão acamado, comunique à igreja, através da secretaria. Tem a irmã Elande, que sempre fez esse trabalho juntamente com a irmã Zezé. Comuniquem elas para que chegue até nós, para que nós possamos providenciar. Caso não, a gente vai considerar os membros, os últimos, ou com base na última Santa Ceia, ok? Nesse mesmo período que estará sendo distribuídos os kits, a tesouraria estará aberta também, estará funcionando no mesmo horário, para que seja feita a entrega dos dízimos e ofertas dos irmãos. Amém? Bom, irmãos, era isso que a gente tinha para passar. Vai estar nos canais aí para os irmãos poderem entenderem melhor. Vai estar um vídeo também juntamente com isso também. Qualquer dúvida em relação ao assunto, pode nos comunicar, ligue na secretaria, procurem para estar sanando, como eu disse no começo. É uma coisa nova, pode ser que tenha escapado algum detalhe, então a gente conta com a colaboração de todos pelo momento. Amém, irmãos? Eu volto agora a palavra com o pastor. Deus abençoe. Amém, queridos? Irmãos compreenderam, né, irmãos? Então, só reforçando. Então, no domingo, irmão, os irmãos vão montar aqui para nós. A gente vai começar no domingo às 9 horas, com uma oração, com o canto da Santa Ceia, né? O hino de Santa Ceia, uma leitura da Santa Ceia.
né? E quando for, porque tem alguns irmãos que não vão estar assistindo, mas vai estar sabendo o horário. Então, quando for 9 horas e 30 minutos, exato, eu estarei orando por todos, pelo cálice, pelo pão e pelo cálice, tá? Então, acabou de fazer oração, os irmãos que estão em casa se servem aí, participa do pão, do cálice, em nome de Jesus. Pode acreditar que nesse horário nós vamos sentir a mesma comunhão, tá, irmão? E eu creio assim, em nome de Jesus, que no próximo mês já vai estar tudo resolvido, irmão. Nós vamos estar na igreja. Que Deus abençoe a todos, no nome do Senhor, tá? Eu quero fazer uma oração, se tem alguma pessoa enferma, que você confie no Senhor, tá? Se tiver alguém doente, que já teve algum testemunho de pessoas enfermas, que nós oramos, a igreja ora comigo e Jesus cura, tá? Eu vou orar. Pai querido, neste momento estou pedindo a Ti, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, Teu Filho, se tem alguma pessoa enferma, Senhor, que nos ouviu nesta noite, que está neste momento passando alguma dor, algum sofrimento, ou algum parente de longe, Senhor, eu peço em favor dos doentes, porque o Senhor diz, eu sou Senhor que sara. Tu disse, servireis ao Senhor vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e eu tirarei do meio de vós as enfermidades. Então, Senhor, eu peço em favor dos doentes, das pessoas enfermas, concede a graça e a bênção para a glória Tua, Pai, nós pedimos em nome de Jesus. Pai querido, nós te agradecemos também por esse momento que estivemos, louvamos o Teu nome, trouxemos a Tua palavra, agora despede, Deus, em paz os Teus filhos, as Tuas filhas, dando uma noite de paz e o resto da semana de bênção. Amanhã é um dia de bênção, no sábado nós estaremos aqui às 19 horas novamente, trazendo a palavra, e no domingo de manhã também a Santa Ceia, e à noite também, às 7 horas da noite, o culto também online. Então abençoe, Senhor, a todos, tenha aí um fim de semana abençoado, guardado e protegido, que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo seja com cada um desde agora e sempre todos diga amém.